Então, a seção 10.6, a gente vai falar sobre a energia cinética de rotação. Bem, quando o objeto ele está girando, certamente a gente pode associar a esse objeto, né, uma energia cinética, mesmo que o eixo de rotação esteja estático, tá certo? Tem lá um movimento, você olha para ele, você vê, tá certo? Se você colocar uma serra em movimento lá com eixo fixo, se você colocar a mão nela, você vai perder os dedos, tá certo? Você tem uma energia associada ali que faz com que você, então, se acidente, caso você, por exemplo, encoste nessa serra. Então, existe aí uma energia cinética associada a esse movimento de rotação. No entanto, a gente não pode simplesmente aplicar aquela famosa fórmula, né? K igual a 1 meio de mv ao quadrado, pelo menos não de forma direta, né? Ao objeto, visto que cada elemento desse objeto ele possui aí uma velocidade escalar diferente. Como a gente viu agora há pouco, né? Os elementos que estão mais próximos dos eixos, do eixo de rotação, têm uma velocidade menor, e aqueles que estão mais afastados do eixo de rotação têm uma velocidade maior. Então, consequentemente, né, eles têm energias cinéticas aí diferentes. Bom, como é que a gente faz, então, para calcular a energia cinética de um corpo rígido aí em rotação? Então, para a gente calcular essa energia cinética, o que nós fazemos, basicamente, é tomar aí um conjunto de partículas, tá certo? Que constituem o seu corpo, cada uma delas com sua própria velocidade, e a gente vai e soma todas as suas energias cinéticas, calculando, então, a energia cinética do corpo como um todo. Então, é a soma das energias cinéticas de cada elemento que vai me dar a energia cinética do corpo em rotação. Então, em suma, basicamente, a energia do corpo rígido que está aí em rotação, ele é dado por um K, que é igual a 1 meio de M1 V1 ao quadrado, mais 1 meio de M2 V2 ao quadrado, e você vai somar aí todos os infinitesimais aí, até chegar no 1 meio de Mn aqui, onde tem a enésima partícula, Vn ao quadrado. Ou seja, a energia cinética do todo aqui vai ser a somatória de 1 meio de Mi Vi ao quadrado. Isso aqui me dá, então, a energia cinética do corpo como um todo, onde eu somei a energia de cada elemento infinitesimal que constitui. A massa Mi aí é a massa da iésima parte, tá certo? E o Vi é a velocidade associada a essa massinha Mi. Bom, a soma aqui se envolve, basicamente, né, se estende aí a todas as partículas do corpo. Como a gente já viu, né, a velocidade V ela varia para cada parte desse corpo, tá certo? Para cada elemento Mi, você tem uma velocidade associada, que depende da distância com que esse elemento está do eixo de rotação. Então, torna-se aí mais apropriado a gente calcular a energia cinética em termos, então, da velocidade angular. Então, o que a gente faz? A gente troca aí a minha velocidade VI por um ômega RI. Isso tudo ao quadrado. Aqui isso é propício, né, porque o ômega, que é a velocidade angular, ela não varia em relação à distância que eu estou do eixo. A velocidade angular para todos os elementos que constituem o corpo rígido é a mesma. Por quê? Porque todos os elementos têm o mesmo número de voltas por unidade de tempo. Então, a velocidade angular em si, ela é constante para todos os iésimas partes, para todas as iésimas partes do corpo rígido. Ou seja, a gente pode reescrever isso aqui como sendo 1 meio da somatória de Mi Ri ao quadrado vezes ômega, onde o ômega aqui é igual para todas as partículas. A grandeza aqui que aparece entre parênteses, do lado aqui direito da expressão aqui, naturalmente, né, ela forma aí, depende da forma do corpo, tá certo? Por quê? Porque essa distância aqui é a distância que essa massa I está do eixo de rotação. Então, só para exemplificar aqui, está aqui o meu objeto, está aqui o meu eixo de rotação, estou olhando por cima, tá certo? Então, esse cara aqui, ó, que é o meu, vou chamar de massa M1, por exemplo, elemento de massa M1, está associado aqui um R1. Esse cara aqui, que é o meu M2, está associado a ele um R2. Se esse objeto for assim, ou se esse objeto for assim,
naturalmente, essa somatória aqui vai dar diferente, tá certo? Mesmo que os dois tenham a mesma velocidade angular ômega. Pode estar os dois rodando aqui com a mesma velocidade angular, porém, a somatória de MI/RI ao quadrado vai ser diferente para esse objeto aqui do que para esse objeto aqui. Então essa somatória, ela depende aí, da forma do objeto. Eles podem ter até a mesma massa total, não tem problema nenhum, tá certo? Esse cara tem 10 quilos, esse cara aqui também tem 10 quilos. Um é feito de chumbo, o outro também é feito de chumbo, tem a mesma densidade e tudo mais. Só o fato da distribuição da massa ser diferente faz com que essa somatória aqui dê um resultado diferente. Tá certo? Não é ao quadrado? Sim, ao quadrado, obrigado. Aqui o ômega é ao quadrado também. Tá certo? Então, é preciso ter em mente que essa somatória aqui depende da forma do objeto. Muito bem. Essa grandeza aqui, que está entre parênteses, ela é muito especial, tá certo? E é chamado de momento de inércia. Então, o momento de inércia é a minha grandeza aí, que a gente chama de I, que é igual à somatória de MI, RI ao quadrado, tá certo? Vale frisar que esse momento de inércia aqui depende também da posição do eixo, tá certo? Se eu pegar e trocar o meu eixo aqui por uma outra posição aqui, ó, essa somatória como um todo vai variar, porque agora eu tenho que somar essa distância RI, a distância do eixo. Se eu pegar e colocar o eixo aqui, por exemplo, ó, nessa borda aqui, você vai ver que essa somatória é diferente se eu colocar o eixo aqui, ou é diferente se eu colocar o eixo aqui. Então, isso aqui é o momento de inércia do corpo em relação ao eixo de rotação. Então, depende também do eixo. Então, depende da forma do objeto, depende aonde eu coloco o eixo de rotação e depende também da massa, como essa massa é distribuída aí, nesse objeto. Então, o momento de inércia, ele é geralmente descrito aqui pela letra I, e enfatizando, depende tanto do corpo, né, quanto do eixo em torno do qual está sendo executado a rotação. De fato, né, o valor do momento de inércia, ele só tem um significado mesmo quando se sabe em relação a que eixo o valor foi medido, tá certo? Enquanto você não me falar o eixo, você não consegue nem ter sentido essa expressão aí. Então, a energia cinética pode ser escrita agora em termos do momento de inércia como sendo 1 meio de I ômega ao quadrado. Dado o momento de inércia do objeto, que é o momento que eu preciso calcular, eu tenho aqui, e a velocidade angular, eu tenho então associado a ele uma energia cinética. No sistema internacional, a unidade aí do momento de inércia é basicamente quilogramas metros quadrados. Quilograma metros quadrados. Essa equação aqui, que descreve então a energia cinética de um corpo rígido em rotação pura, tá certo? Ou seja, não está tendo translação, o eixo é fixo, é o equivalente angular, basicamente, da expressão K igual a 1 meio de Emão, velocidade do centro de massa ao quadrado, no caso de um sistema de partículas, tá certo? Então, essa aqui é a minha equação análoga à energia cinética de um sistema de partículas aí, que está num objeto que está em translação pura, tá certo? Está só se movimentando para lá e para cá, sem rotação. Então, note a analogia, né, que o ômega está relacionado com a velocidade, assim como o momento de inércia está relacionado aqui com a massa. Então, enquanto em um caso nós temos a massa m aí, no outro a gente tem o momento de inércia I, que vai envolver não só a massa, tá certo? Mas como ela está distribuída em relação ao eixo de rotação. Então, o momento de inércia traz isso, a massa total, porém, além disso, como essa massa está distribuída em relação ao eixo de rotação. Naturalmente, né, ambas aí também envolvem o quadrado da velocidade, tá certo? Uma é a velocidade de translação e a outra a velocidade angular,
que é a velocidade de rotação de um objeto. Vale frisar também que essas energias cinéticas aqui de translação e rotação, elas não são nenhum tipo de energia diferente, tá certo? Elas não são energias diferentes, são energias completamente análogas. Ambas são energias cinéticas, só que agora expressas na forma apropriada ao movimento que a gente está analisando. Um é para o movimento de translação, o outro é para o movimento de rotação. Mas é uma energia cinética como qualquer outra. Empiricamente também é fácil notar que a distribuição da massa em relação ao eixo de rotação muda o momento de inércia, tá certo? Então vamos imaginar, por exemplo, uma barra comprida e pesada aí, para a gente enfatizar a importância do eixo de rotação. Tá aqui, ó. Então, ó, a gente tem a mesma barra, ela tem a mesma massa, elas são idênticas, tá certo? Uma delas, o eixo de rotação é esse, e o outro eixo de rotação é esse cara aqui, ó. O que a gente observa aí? Que é muito mais fácil você colocar para girar essa barra aqui, ó, essa barra A, tá certo? Por quê? Porque a massa está próxima em sua totalidade ao eixo de rotação, tá certo? Então, se essa massa está próxima ao eixo de rotação, o momento de inércia dessa barra aqui vai ser menor do que o dessa barra aqui. Então, esse U e A aqui, e esse cara que tem o IB, naturalmente, se você simplesmente analisar essa expressão aqui, você sabe que o IA é menor do que o IB. Tá certo? Por quê? Porque os elementos de massa estão todos, esse Rzinho aqui, ó, para todos os elementos de massa é pequenininho, ó. Para todos eles, que é a distância perpendicular ao eixo, tá certo? É a distância aqui bem pequenininha. Enquanto esse cara aqui, ó, tem massas aqui que estão bem distantes do eixo, ó. Tá aqui, ó, perpendicular ao eixo aqui a distância, ó. Tá bem grande, ó. Aqui, ó. Tá bem grande, ó. Ou seja, se o IA é menor do que o IB, e eu quero, por exemplo, colocar esse cara aqui a uma velocidade de, sei lá, 10 rotações por segundo, eu gasto uma certa energia num caso e uma certa energia no outro, tá certo? Como eu quero a mesma velocidade angular, tá certo? A energia cinética de uma delas vai ser 1/2 de IA ômega. A energia cinética da outra vai ser 1/2 de IB ômega. Ou seja, eu gasto uma quantidade de energia menor para colocar essa barra aqui para rodar com velocidade ômega. Enquanto eu gasto uma energia maior para colocar esse cara aqui para rodar com uma velocidade angular ômega. Certo? Por quê? Porque o momento de inércia é maior. Para eu chegar nessa velocidade ômega, eu tenho que gastar uma quantidade de energia, dada a conservação de energia. Né? Eu gasto uma quantidade de energia para transformar ela em energia cinética. A energia cinética está relacionada com o momento de inércia e a velocidade angular. Logo, se o meu momento de inércia é maior, tá certo? Para eu chegar na mesma velocidade angular, eu vou gastar uma quantidade de energia aí maior. É ômega ao quadrado de novo. De novo, velho. Aqui, obviamente, enfatizando que é o ômega ao quadrado e não ômega. Muito bem. Então, é importante notar isso aí, tá certo? Que esse momento de inércia aqui vai te trazer como informação quão fácil é para você colocar um objeto para rodar. A razão dessa diferença é que a distribuição de massa está mais próxima do eixo de rotação, no caso A, do que no eixo B, tá certo? Como consequência, o momento de inércia da barra é menor em A do que em B. E quanto menor esse momento de inércia, mais fácil é executar essa rotação.